Olá, nós vamos iniciar agora uma nova aula que é entendendo por que o padrão de sono do bebê muda, o que pode afetar e como isso altera o dia a dia do nosso bebê. Então a gente tem um bebê que antes dormia super bem, tinha uma rotina de sono tranquila, ele já não tinha mais despertares noturnos e do nada, de uma hora para outra, esse bebê passa a acordar muitas vezes seguidas à noite, não consegue tirar as sonecas durante o dia, influencia tudo na vida e na rotina dele. O que pode estar acontecendo com ele? Então, quando o bebê ele está se desenvolvendo, adquirindo novas habilidades, tudo isso influencia. Então, por exemplo, um pico de crescimento, um salto de desenvolvimento, nascimento de dente, vacinas, a mãe que volta a trabalhar. O que mais? Por exemplo, introdução alimentar também influencia na rotina e na vida do bebê, certo? Então, todos esses fatores vão contribuir para que o bebê, que antes era tranquilo, passe a ser um bebê mais agitado e que fique acordando várias vezes à noite. Então, por exemplo, num salto de desenvolvimento de 6 meses, de 9 meses, que é o que as mães mais sentem, Gustavo está com 7 meses, então ele passou por esse salto de 6 meses recentemente. E é um salto bem complexo porque o bebê adquire muitas habilidades. Em apenas uma semana ele aprendeu a ficar em pé, ele aprendeu a sentar primeiro, né? A ficar em pé sozinho, se equilibrando no sofá, a rolar mais, a engatinhar. Então, assim, são muitas mudanças. O bebê anteriormente só ficava deitado, só sentava e levantava com apoio e de uma hora para outra, a partir de um certo momento, parece que vira uma chave na cabeça dele e ele começa a adquirir muitas habilidades. Então, antes, se ele viu o mundo de uma forma, ele estava deitado, agora ele já começa a sentar só, ele já começa a se levantar, então ele quer explorar esse novo ambiente, ele quer mexer em mais coisas, ele fica observando o ambiente e ele fica mais ativo. Consequentemente, essas sonecas ao longo do dia, a tendência é ir diminuindo, quanto mais o bebê cresce, menos sonecas ele faz durante o dia. E à noite possa ser que ele acorde mais vezes para treinar essa nova habilidade que ele está adquirindo. Então é normal ele ficar acordando, às vezes acorda, senta no berço, fica sentadinho e do nada volta a dormir. Ou então acorda, fica em pezinho no berço e fica meio que chamando a gente, né? São atitudes normais do bebê que está passando por um salto de desenvolvimento. Além de que a questão de dente afeta muito, né? O bebê fica um pouco mais enjoadinho, mais querendo mais colo. Tudo isso são partes da evolução do bebê que faz parte, é necessário para que ele faça essa transição. Existem alguns saltos que são bem mais difíceis do que outros, de 6 ou de 9 meses é muito relatado que são os saltos mais difíceis, porque de 1 a 5 meses o bebê estava sempre deitado, nos 6 meses ele já vai começar a ficar em pé. Então, o de 9 meses é quando geralmente o bebê começa a andar. Gustavo está com 7 meses, mas ele já está balbuciando algumas palavrinhas. Então, começa a falar dadá, mamã, papai. Então, ele já acorda assim na madrugada, mamã, mamã, chamando mamãe. Então, isso é uma mudança para ele. Ele já está se identificando nesse novo meio, aprendendo novas coisas. Tem bebês que é mais precoce e começa a emitir sons aos 7 meses. Mas tem bebês que só vai emitir mais lá para os 9 meses, perto de 1 ano. Então varia muito essa questão. Mas o fato é que essas coisas que modificam a criança, modifica a forma dela de perceber e de ver o mundo, altera o sono dela. Então é super normal o bebê que está passando por um salto, por um pico de crescimento, ou por nascimento de dente, introdução alimentar, ou tomou vacina, alguma coisa, alterar um pouco a rotina dele. O que você pode fazer nesses momentos? Muita paciência, por mais difícil que pareça, precisa de paciência. Precisa dar muito colo para esse bebê, porque ele vai ficar mais apegado, ele vai querer estar mais junto de você, porque ele ainda não entende muito bem o que está acontecendo. Ele está se desenvolvendo, mas ele precisa dessa proteção, ele precisa se sentir protegido. Então, muita paciência, dê colo. Lá em casa, o que funciona é a cama compartilhada nesses momentos que ele está mais agitado. Você pode fazer a cama compartilhada pela metade, que é como eu faço. Eu gosto quando ele dorme no berço dele, eu não gosto muito quando ele dorme na cama, porque eu fico numa posição meio que para proteger ele e acabo não relaxando. Mas em alguns momentos eu prefiro que ele durma na cama, porque querendo ou não eu consigo dormir. Mas como eu faço? No início da noite, Gustavo dorme às 18 horas, eu coloco ele no berço. Ele fica mais ou menos até meia-noite, 1, 2 horas da manhã. E aí ele acorda,
chorando, né, querendo mamar, mama, e aí eu deixo ele na cama comigo. Às vezes, quando eu estou mais disposta, eu acordo e boto ele de volta no berço. Quando não, vejo se ele aceita. Se ele ficar, de boa. Quando não, eu fico com ele na cama pela manhã. No dia seguinte, eu já coloco ele no berço, já deixo ele no berço para não ocorrer de o bebê se adaptar a ficar na cama com a gente. Porque eu já vi histórias de mães que o bebê dormiu 1 semana, 15 dias com elas e deu muito trabalho para voltar para o berço. Então eu faço sempre essa mesclagem. Quando eu vejo que ele está muito agitado, fica na cama comigo, mas no dia seguinte eu já tento colocar no berço. Então você pode fazer isso, se você não quer de jeito nenhum ele na cama, vai fazendo as técnicas que eu já falei para ele aceitar o berço. Vai ser mais difícil porque ele está numa nova transição, mas dá certo. Com muita paciência e tentando, ele vai dar certo. Nesses momentos de pique e de salto, é cada vez mais difícil ele aceitar o berço, porque ele precisa desse estar junto dos pais. E por isso que eu indico a cama compartilhada pela metade, você fazer como eu faço. Então é isso, essa aula foi bem rápida, era para explicar apenas por que a gente entender, né, como funciona o bebê e porque em alguns momentos o sono dele muda do nada. A gente tinha um bebê que antes dormia super bem, agora não dorme. Entenda que vai passar, que o bebê está passando por isso, mas no momento certo, quando ele estiver se sentindo seguro, tudo vai voltar ao normal. Gustavo passou pelo salto dos 6 meses, passou um mês bem difícil, não tirava as sonecas direito, dormia mais comigo na cama, ficou mais apegado, só que isso passou. Agora ele está super bem, passou o salto e o importante é mantenha a rotina. Tenha sempre a rotina diurna e noturna. Eu sempre segui o máximo que eu podia fazer com ele. O horário das sonecas eu tentava fazer ele dormir para que ele relaxasse. Por menor que fosse a soneca, mas ele conseguia relaxar. Então eu mantive ao máximo a rotina. E aí o salto passou, agora ele está super bem, já voltou a dormir normal no berço, já tira as sonecas longas durante o dia. Então tá tudo ok, esses saltos, a tendência é que ele passe. Então é isso, a gente vai encerrar essa aula por aqui. E agora a gente vai falar na próxima aula sobre a hora da bruxa.